Olá, bem-vindos a mais uma convenção da Base Estelar Campinas e ao nosso Dicas da Base. Que prazer que dá quando, por acaso, a gente tropeça em histórias de alta qualidade, não é mesmo? Sabe quando você começa a assistir uma série da Netflix de forma bem despretensiosa e pouco a pouco você começa a se surpreender positivamente pela série? Sim, caros amigos, as duas dicas da base de hoje têm muito mais a ver com mero acaso do que competência e conhecimento histórico. Vamos então, sem mais delongas, às nossas duas escolhas para o evento de hoje. Baseada na clássica HQ homônima, publicada originalmente em um semanário argentino entre 1957 e 1959, O Eternauta é uma bem-vinda produção de 6 episódios, desenvolvida e dirigida por Bruno Stanharo e estrelada por Ricardo Darín. No Brasil, a editora Pipoca e Nanquim lançou a HQ em timing perfeito com a estreia da série da Netflix. A série O Eternauta conta com o ícone do cinema argentino Ricardo Darín, que aparece no papel de Juan Salvo, o viajante da eternidade. A trama se passa em uma grande Buenos Aires, sitiada por uma nevasca mortal que mata ao toque e anuncia um grande mistério. A trama perspassa pelas relações humanas, onde o terror está nas estruturas de poder, nos silêncios cúmplices, nos atos de traição cotidiana e na fragilidade de relações sociais diante de uma catástrofe. O enredo segue a espinha dorsal da HQ dos anos 50, mas atualiza o tom e a estética para o século XXI, assim como cria arcos e personagens novos. A fotografia é granulada, melancólica, quase documental, e os efeitos visuais, embora discretos na maior parte dos 6 episódios, sustentam com realismo e beleza as cenas de destruição e desolação. A série não poupa a audiência. É seca, crua, muitas vezes angustiante. A tensão política, que já existia no original como metáfora, aqui vira a narrativa central da trama. Vale a pena cada episódio e as surpresas que no final da temporada traz. Um merecido parabéns aos hermanos, junto com um caloroso muito obrigado, acompanhado do meu desejo de que continuem com um bom trabalho. A segunda dica de hoje é a animação Pantheon, também disponível na Netflix. Afinal, o que esperar de um desenho animado de ficção científica que começa abordando temas relacionados à inteligência artificial? A coisa começa com o jovem Caspian, um nerd que, como personagem, tem tudo para assumir o já batido papel de o escolhido, enquanto que seu par romântico, Maddie, poderia fazer o que as mocinhas fazem em filmes de heróis, senta e observa, né? Só que não é nada disso. Então, meu caro, prepare-se para uma história estimulantemente adulta e não se deixe enganar pelo formato de desenho animado selecionado pelos produtores da série. A trama vai gradativamente adicionando camadas de complexidade e abrangência cada vez maiores. Uma combinação que teria tudo para resultar em um apanhado amorfo, feio e sem personalidade de uma soap opera de segunda categoria. Só que não. O resultado pode até ser comparado a uma coxa de retalhos, é bem verdade, mas uma bem bonita e caprichada. A sequência de acontecimentos é muito bem conectada e a série acaba deixando pouco espaço para críticas, chegando quase a beliscar o reino das hard sci-fi. Mas de volta a Pantheon, a história bebe da fonte de diversos clássicos da literatura de ficção científica que me parecem terem sido cuidadosamente selecionados para formar aquela coxa de retalhos que de forma alguma depõe contra a qualidade do trabalho de Craig Silverstein com base em 3 livros de Ken Liu. Os deuses não serão acorrentados, os deuses não serão mortos e os deuses não morreram em vão. Já sobre as influências, inspirações ou simplesmente semelhanças,
Quero citar Diáspora, de Greg Egan. Quero citar ainda 3001, A Odisseia Final, de Arthur C. Clarke, Matrix, das irmãs Wachowski, e o filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951, refilmado em 2008. Essas são algumas das obras das quais consigo pescar similaridades e espero que você possa identificar e contribuir com outras e compartilhar isso conosco nos comentários abaixo. Não posso prever o que você sentirá depois que terminar de assistir Pantheon, mas posso compartilhar o que eu senti, ou pelo menos o que eu não senti. Sabe aquela vontade de não assistir nada por algum tempo, por medo de se frustrar ao perceber que o novo filme não é tão bom quanto o que você acabou de assistir? É isso. E além disso, preciso de tempo para digerir as implicações dos últimos capítulos. Para mim, é uma obra que convida à reflexão sobre como me relacionar com pessoas, definir meus objetivos e até mesmo sobre que métodos usar para alcançar o que desejo. Eu gostei especialmente da disposição do autor em destacar casais, ao invés de um macho alfa ou de uma mulher forte e independente para fazer o serviço. É coisa de romântico, eu acho. Bem, e essas foram as dicas da base de hoje. Espero que se divirtam com aquela que escolherem assistir. Deixem seus comentários abaixo, aproveitem a convenção e até o próximo Dicas da Base. Klaatu Barada Nikto, que traduzo livremente como relaxa e aproveita a vida. Que a força esteja com vocês, tenham todos uma vida longa e próspera e até a próxima. Dicas da Suzy. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia Renata Magalhães, vice-coordenadora da Base Estelar Campinas, e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um bate-papo muito legal com uma pessoa que é muito querida para todos nós aqui do grupo da Base Estelar Campinas. Por favor, Suzy Elias. Oi, tudo bom? Tudo Boa bem, tarde. Suzy? Suzy, Tudo. queria agradecer a sua participação aqui no nosso evento. Você é uma pessoa muito querida por todos nós. Pessoal, a Suzy, ela é chefe de setor da Biblioteca Municipal Ernesto Manuel Zinck, que é o palco, né, das convenções presenciais aí da Base Estelar Campinas há mais de 10 anos. Suzy, muito obrigada por ter reservado um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Em nome de todo o grupo, eu agradeço. Eu que agradeço a participação, é sempre importante a gente ter um espaço para poder falar de livros e da biblioteca, né? Adoro quando a gente tem as convenções na base, assim, durante todos esses anos vocês têm trazido, assim, pessoas incríveis, fala-se muito de ciência, de divulgação científica, é um evento único, né? Não é à toa que está durando tantos anos, é um prazer Ah, ser que bom, a gente mesmo, fica. gostava disso. Isso deixa a gente bastante feliz, Suzy, porque é assim, é muito gratificante a gente ver com um outro olhar quando existe essa receptividade, essa parceria, né? E assim, e realmente você é uma figurinha assim presente nos nossos eventos. A gente gosta muito que você participa, que você está sempre lá na medida do possível, e isso deixa a gente bastante feliz, né, com relação a essa troca que existe aí entre você e o grupo. Muito obrigada, viu? Muito legal você ir lá. Assim, as pessoas geralmente falam assim da convenção com muito carinho, né? As pessoas, eu estive aqui. A gente já teve evento que as pessoas fizeram referência à convenção. Então, acho muito legal, muito importante a continuidade do evento, principalmente na biblioteca. Que bom, muito obrigada. Se depender da gente, vai demorar para você se ver livre de novo. Espero que não. A gente continua lá, firme e forte. Que bom, que bom. Bom, Suzy, eu queria conversar com você, né? A gente sabe que a biblioteca tem um acervo, né, de bastante títulos aí relacionados à ficção científica, né? E a gente queria ouvir de você sugestões, né? Sugestões de livros, né, que estão disponíveis na biblioteca, e
que podem ser, né, depois, mais para o final a gente conversa sobre isso, mas que podem ser emprestados aí para as pessoas, né, para que tiverem curiosidade de estar lendo essas obras, né? E eu queria ouvir de você, então, assim, 3 livros que você tem lá na biblioteca, que você acha que são interessantes, e aí a gente fala um pouquinho de cada um deles. Foi difícil a escolha, quando o Eu Valmir. imagino. Eu fiz uma pilha, assim, de coisas, assim, eu falei assim, eu quero mostrar todas as possibilidades que tem, a gente tem história em quadrinhos também, então, assim, eu fiz uma pilha enorme, né? Ele falou, são Uhum. só 3, eu falei, sério? Só 3? Eu disse, não, eu tenho, você Pode não ser vai ter 30. isso. Eu falei, caramba! Mas, assim, eu acho que a jornada por essas 3 obras, ela é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm ideia que ficção científica é mais sobre um ambiente mais distópico, né, um mundo futuro cheio de robôs, e muito pouco sobre as pessoas, e é justamente ao contrário. A ficção científica, o foco dela, pelo menos no meu entendimento, é a questão da humanidade, né? Como a Exatamente. gente, num ambiente extremamente difícil para o ser humano, a gente continua sendo humano, né? Quais são os laços que unem a gente? Então, falar sobre parceria e amizade dentro de história da ficção científica, eu escolhi 3. Uma história em quadrinhos, que é o Eternauta, que está passando na Netflix agora. Eu Sim, acho muito sim. interessante a história do Eternauta, porque Argentina que passa por uma nevasca, e essa nevasca, ela é extremamente nociva às pessoas, as pessoas começam a morrer, e esse livro é de 1957, né? A primeira edição dele, a primeira história é de 1957, o autor é o Osterheld, e só o cara já vale o incentivo para a leitura. Ele é um dos desaparecidos do período mais triste da história argentina. Ele, os 4 filhos e a mulher simplesmente foram sumidos, Meu em Deus. função dessa percepção que ele tem do que é viver num regime extremamente opressivo, né? A Argentina é invadida por alienígenas. Esses alienígenas, eles são, na verdade, a ditadura militar, né? E isso ele reconta, ele refaz essa história em 3 momentos. Ele tem 3 edições, né? E essas 3 edições causaram, na verdade, o desaparecimento dele de tudo. Ele era ligado aos montoneiros, que era um grupo político, e simplesmente foi desaparecido. Por que é legal você fazer a leitura disso, né? Porque como você vence a opressão? Pelas amizades, né? Exatamente. Pelo coletivo, pelos laços que você tem. É isso que é legal. Tem uma parte também que é meio, eu acho até meio triste, né? Porque o Eternauta, ele volta no tempo, ele conversa até com ele, sempre com a missão de trabalhar a questão da memória. Ele volta para falar para as pessoas aquilo que aconteceu. É triste e bonito também, Sim, né? Eu acho que vale a ele pena. acha um jeitinho de preservar, né? Ele, de novo, né? Pelos laços, pela importância de manter essa memória viva, né? É muito interessante essa parte, sim. Vale a pena, se quem assistir na Netflix, mas fazer a leitura. Esse Assim, material está disponível na Gibiteca da Biblioteca Zinc, né? Depois a gente fala o que precisa para fazer o empréstimo dele, mas vale a pena a leitura. Eu tenho ele em português e espanhol. ah, que legal. É sempre, eu acho que essas obras, né, que são transformadas em filmes, em séries, né, é sempre importante você ler, né, você ter Sim. a sua visão daquele momento, daquela situação, às vezes até daquela paisagem, daquele local, você consegue, né,
ter a sua opinião pessoal sobre aquilo, né? É, Então, é muito importante a leitura, né, de uma obra que está sendo tem os detalhes, né? televisionada. Sim, sim, com certeza. Porque, assim, na verdade, essa série é uma perspectiva em cima da história. O legal é conhecer como que o Westerheld fez esse roteiro, como que ele pensou Sim. essas questões, né? Do laço, da luta contra a opressão, o que é viver sobre um regime extremamente nocivo para o ser humano. Assim, é lindo. E tem o desenho, no caso dos quadrinhos, né? Desenhista é fantástico, há cenários Sim, fantásticos para serem lidos, vale a pena. Isso, assim, é a primeira, vale a pena, vale a pena, vale a pena, assim, adoro. que legal. É, E aí, a nossa próxima sugestão, Suzy? eu peguei o Neuromancer. O Neuromancer, o cara é fantástico, 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 fantástico. Isso é uma história que tem 40 anos e ele conta o que a gente está vivendo hoje. Ele inventou os termos, inventou, divulgou, né? Cyberpunk, ciberespaço, a ideia de inteligência artificial, né? É um mundo também extremamente difícil de você viver, né? Como que você mantém os laços? O que te mantém? O que faz você sobreviver nesse mundo? São os laços que você tem, né? O que te Sim, faz humano, o que nos aproxima, o que nos torna melhor, o que faz a gente vencer, são esses laços de amizade e de parceria. com Eu acho certeza. fantástico, assim, não só porque assim, eu acho legal isso de ficção científica, né? Porque as pessoas, não sei como, elas desenham um quadro que a gente acaba vivendo. Eu adoro isso nos livros, né, de ficção. O cara escreveu sobre isso há 40 anos, gente. Há 40 anos atrás ele estava falando de cyberpunk, ciberespaço, inteligência artificial extremamente nociva. Então, assim, ele traz uma série de questões que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. Sim. No caso, o Casey, né, ele é o hacker da Matrix, né? Se você for É, analisar, né, a obra, é muito interessante. E o surpreendente é isso que você falou, é uma obra que foi produzida há mais de 4 décadas, né? e é Então super. é uma coisa assim que deixa a gente bastante surpresa, né? Essa ideia, essa visão, né? Essa coisa visionária, né? É o termo que eu estou tentando achar, é visionário, né? Uma coisa de quatro Visionário. décadas atrás, que é a nossa realidade atualmente, né? É, E é bem interessante também. a gente entender hoje a gente tem a inteligência artificial muito mais próxima da gente. O cara estava escrevendo sobre isso há 40 anos atrás, sabe? Exatamente. Assim, que cabeça é essa que consegue pensar esse mundo dessa maneira como a gente está vivendo hoje, né? E é Uhum. fantástico. Confiram que é bacanudo mesmo. Vale a pena. Esse eu conheço, esse é muito bom mesmo. E o próximo, Suzy? Eu escolhi a estrada. A estrada, olha, tem a imagem do livro, que tem Aham, assim, um molequinho, né? Pai e aham. filho. Aí as pessoas falam assim, mas pai e filho não vai representar uma parceria. Gente, são laços, né? Amizade, o que é amizade para as pessoas, né? O que é ser parceiro? É importante esses dois, porque o mundo deles é extremamente distópico e eles precisam fazer uma jornada. Eles não têm nada, mas o que os mantém, né? O que faz A eles relação, continuarem na né? A jornada? relação deles, é. A relação pai e filho, que eu acho que tem muita gente que não viveu, não tem isso, mas assim, vai se fortalecendo até em função da maneira como o mundo se apresenta, né? Então, estão sempre muito juntos. O estar junto que os fortalece. Eu acho 10. E o cara A que história escreveu, ela gira totalmente em torno disso, né? Depois de uma tragédia mundial, né? Sem spoilers, é, mas assim, a história gira realmente em torno desse vínculo
com o filho para eles conseguirem sobreviver, para eles conseguirem, né, conseguir ter uma vida não normal, não é essa a palavra, mas uma vida mais estável, né? E é muito interessante, Realmente é uma estrada. E eu acho legal as pessoas lembrarem que Onde os Fracos Não Têm Vez é o mesmo autor, né? É um Sim, filme. sim. O cara escreve assim, eu acho que tem texto que é como se fosse um soco no estômago, né? Ele escreve coisas muito fortes. Então, vale a pena, não é simples, não é fácil de ser lido, né? Mas eu acho que vale a pena você pensar nessa jornada entre o pai e o filho até a região sul. O meu esforço é para não contar, né? Não, a gente tem que se policiar para não dar spoiler. Nesse caminho que eles fazem, né? Não perder aquilo que a gente tem de humano, né? Assim, o mundo, eles não têm nada. Então, assim, fazer esse caminho é muito interessante, vale a pena. Não são 3 livros simples, não são simples no tamanho, tá? Não são obras extensas. Desculpa. Não são obras extensas, eu acho que vale a leitura. Com certeza, com certeza. Suzy, eu queria agradecer, né? Você realmente trouxe para gente 3 sugestões muito boas, muito que realmente vale a pena, né? Você ter contato com essas obras. Queria agradecer a sua dedicação, o seu carinho em buscar essas obras que realmente vêm de encontro, né? Com ficção científica. São temas muito interessantes, muito atuais, apesar de já serem obras escritas há algum tempo, né? E aí, Suzy, só para a gente finalizar, eu queria que você contasse para a gente não tem, não tem problema, como que a gente pode acessar essas obras na biblioteca? Como que uma pessoa que está assistindo a gente agora pode chegar lá na biblioteca e falar, olha, eu vi, a Suzy falou sobre esse livro, eu gostaria de ler, como é que funciona? Para fazer o empréstimo no acervo que a gente tem, tanto das obras literárias, né? A gente tem um acervo muito grande, é o maior que tem aqui em Campinas, em termos de acervo público. É bem simples, é só apresentar o RG, o CPF e um comprovante de endereço. O RG e o CPF precisa ser original originais e válidos, e o comprovante de endereço precisa estar atualizado. Na hora, você já pode levar 2 livros por 15 dias, né? A gente só não renova os livros que vão para vestibular, porque eles são muito concorridos. Tá. Mas, assim, ou se tiver alguém na expectativa de fazer a leitura da obra que você terminou. Mas 15 dias dá para ler. Esses livros, assim, vocês vão ler, assim, com uma certa rapidez, assim. História em quadrinhos, assim, não é que não há complexidade na leitura da história em quadrinhos, mas você lê com um pouquinho mais, mesmo que tenha imagem e texto, dá para fazer uma leitura mais rápida. Vale a pena ler essas 3 obras. Eu acho que assim, a gente tem sempre que estar pensando, né, naquilo que nos faz humanos, né, nos laços que nos unem. Fica a sugestão para vocês. Tem mais coisa no acervo da Zinc, é um acervo fantástico, vale a pena passar por lá e dar uma folhadinha, dar uma, sabe, zapeada pelas estantes e conhecer mais coisas. Eu tive dificuldade para achar, mas eu fiquei na perspectiva mais de obras mais atuais que tivessem conversando com a atualidade que a gente vive, né? Eu acho que a gente está, você vê que eu falo, hein? É um momento meio que diferente, né? A gente tem, em função das coisas que eu tenho que responder, você vê que as pessoas vivem de maneira mais isolada, né? E você vê que há pais que procuram a paz e há pessoas que procuram, puxa vida, como que a literatura pode ajudar? Eu acho que trazendo esse tipo de discussão, né? Em que a gente aprende o que é a amizade, o que é a parceria e como elas são importantes para a gente sobreviver num mundo que às vezes é extremamente violento, né? A gente não tem uma realidade muito simples. Então a literatura,
ela cumpre essa função de nos tornar mais próximos e de se preocupar com o outro. Vale a pena. É isso aí. Suzy, muito obrigada, tá? Assim, de novo, em nome de todo o grupo, muito obrigada por ter trazido para gente essas sugestões excelentes. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por tudo. Foi um prazer ter tido essa conversa com você. Espero que nós possamos ter outras no futuro, tá bom? Tá bom, eu que agradeço. E passem na biblioteca, é super fácil de chegar até lá, tá bom? Fica atrás da prefeitura, tem muita linha de ônibus, é super legal. Fico aguardando vocês. Até mais. Ok, obrigada, Suzy. Tchau. Tchau.